Hallo, galera! Meu nome é Guilherme Valente, estamos aqui hoje para mais um vídeo para a gente falar com um jovem brilhante cientista. E o meu convidado de hoje é o Ramon Hernani Martins Gomes. Só chama ele de Ramon mesmo. O Ramon se graduou em 2023 em Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia pela Universidade Estadual Paulista, Unesp Botucatu, tendo sido bolsista de iniciação pela FAPESP. E nesse projeto ele construiu um método para a predição da viabilidade de docking de proteínas utilizando técnicas de deep learning. Ele também trabalhou em um projeto que envolveu criar um modelo de aprendizado de máquina para avaliação objetiva da geometria de pápulas formadas no Skin Prick Test, né? Que foi um trabalho em conjunto com uma empresa ainda, né? Ele realizou também um estágio supervisionado na empresa Bioativa, onde ele atuou no desenvolvimento de métodos e estratégias experimentais envolvendo a obtenção e modelagem de dados biológicos em plataforma high throughput. Atualmente, ele é estudante de doutorado direto no programa de Ciências Biológicas e Genética do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu, trabalhando na área de Biologia de Sistemas, que é a minha área de paixão. Então a gente sempre troca muitas figurinhas, né? Eu e o Ramon. O Ramon também ele publicou ao longo da sua graduação e logo após ela um total de 7 artigos, todos em revistas internacionais, um feito em tanto. Eu conheci o Ramon, não me lembro o ano direito, mas acho que foi em 2018. Eu dei aula para o Ramon na graduação, né? E é importante mencionar que o Ramon é um aluno notável desde a graduação. Ele sempre foi muito esperto, muito inteligente, dedicado, certo? E o Ramon ele tem uma característica muito interessante. Quando ele pega alguma coisa, ele vai a fundo. Ele não fica no superficial, ele lê tudo, ele entende tudo, ele vai com profundidade. A gente dividia um espaço, né? Eu e o ex-orientador dele, uma salinha, né? E a gente sempre costumava nos reunirmos, eu, o Ramon, o ex-orientador dele de iniciação científica, e a gente ficava batendo papo sobre ciência de forma geral, sobre matemática aplicada, falávamos de redes, de bioinformática, e era muito divertido. Às vezes a gente também tinha umas brincadeiras, umas piadinhas. Às vezes, quando tava o Bruno, né? Lembra do Bruno? A gente falava um pouquinho do Pokémon, que o Bruno gostava de Pokémon, e era muito divertido. O Ramon sempre um menino muito inteligente e muito divertido também. Pessoal, o Ramon tem cara de velho, viu? Mas ele é novinho. Ele só tá com o filho meio abatido aí, mas ele é novinho. É, Ramon, esses vídeos têm o intuito de passar ciência de qualidade, principalmente para alunos do ensino médio, graduação e pós-graduação. É um prazer imenso ter você aqui. Você sabe que eu nutro uma profunda admiração por você, Ramon. Muito obrigado, Ramon, por estar aqui. E fique à vontade, meu caro, para falar o que você quiser. O dia é seu, o vídeo é seu. Obrigado, professor. Agradeço a gentil introdução e a oportunidade de estar aqui. Bom, eu vou iniciar um pouco falando sobre como eu fui parar na ciência, tá? Para contextualizar um pouco da minha história. Bom, até mais ou menos o meu ensino médio, eu nunca fui muito de estudar. Na verdade, o meu principal interesse e objetivo na vida era jogar videogame, até então. Mas quando eu entrei no colegial, né, no ensino médio, bateu aquela dúvida que eu acho que bate na maior parte dos estudantes, que é o quê? O que eu vou fazer da minha vida agora, né? Talvez eu tenha que decidir ou traçar um objetivo. Então eu fui amadurecendo essa ideia e no ensino médio eu comecei a ter não mais só aulas de ciência, né? Mas a gente começa a ter aula de física, química, né? Segregam as ciências, diferentes disciplinas e principalmente a disciplina de física me chamava muita atenção. Uma que ela demandava competências que eu acho que eu tenho mais aptidão, né, que é pensamento matemático, lógico, né, resolução de cálculos, que eu me dava bem, mas principalmente uma ideia que até hoje é uma ideia que permeia meus trabalhos, que é a capacidade de predizer um pouco do futuro a partir de modelos. Tá? Então ali, né, a gente começa estudando cinemática, e basicamente ali eu percebi, ok, com esses modelos, né, com essas leis físicas, eu consigo predizer o futuro de um projétil, por exemplo. Então, imagino que se eu pudesse computar isso muito rápido,
eu poderia decidir se eu preciso desviar de um projétil ou não, né? Por exemplo. E de certa maneira, nós já fazemos isso intuitivamente, certo? Só não usando os cálculos, mas no nosso cérebro a gente cria um modelo de se esse projeto vai nos atingir ou não. A gente tem essa percepção. E essa ideia eu achei muito forte, falei, ok, parece que isso pode ter muitas utilidades. Gostei de física, parece que tem muitas aplicações. Na época eu já comecei a desenvolver um interesse interdisciplinar, eu gostava de biologia, gostava de geografia, gostava de história. Era difícil alguma disciplina que eu não gostava, né? Ali no ensino médio eu comecei a tomar muito gosto pelo estudo. E física eu via que eu teria essa interdisciplinaridade. Então eu decidi prestar o vestibular em física. Daí eu prestei um curso, que era um curso de física mais interdisciplinar, na USP de São Carlos, que é Ciências Físicas e Biomoleculares, e eu tinha o intuito depois de ir para o curso da USP que chama Ciências Moleculares, que é um curso para formação de cientistas. Embora tenha esse nome, Ciências Moleculares, na verdade é uma grade completamente interdisciplinar, e que depois você já começa a ter disciplinas bem focadas em campos de pesquisa, né? Não uma disciplina, não é uma graduação linear, e é bem personalizada. Tanto é que esse curso não tem vestibular, é uma seleção interna na USP que você se inscreve. Só que por desventuras do universo, eu acabei perdendo esse vestibular, Eu tá? adoro essa história. É, eu sempre conto essa história, é, mas para mim ela simboliza muito como a vida funciona, tá? É, eu basicamente já tinha feito a primeira fase. Eu sou aqui de Botucatu, né? É a cidade que a gente está no momento. E a primeira fase da USP tinha aqui em Botucatu. Fiz a primeira fase, fui muito bem. O curso de física tinha 40 ou 50 vagas, não vou me lembrar o certo agora, mas eu estava entre os 10 primeiros na primeira fase. A USP divulgava as posições na época, não sei se ainda faz, né? E esse ano foi o último ano antes da inserção das cotas, ou seja, eram 40 ou 50 vagas, sistema universal. Então, eu basicamente estava nas 10 primeiras posições, eu ia muito provavelmente entrar. Na segunda fase, eu teria que viajar para a cidade de Bauru, que é uma cidade próxima aqui de Botucatu. Cheguei lá uma hora antes. Fui almoçar tudo, mas não sei o que me aconteceu. Deu alguma confusão na minha cabeça que eu pensei que o vestibular era 30 minutos após o início verdadeiro. Cheguei 30 minutos atrasado. Mesmo já Ô, estando lá na Ramon, vou cidade predizer o completamente futuro pronto. aí, cara. Exatamente. Ei, E Ramon, perdi o vestibular. figuraça. Puxa. Só que eu tinha prestado também outros vestibulares, né? Mesmo tendo focado bastante no da FUVEST, que é o da USP, eu tinha prestado o Unesp, Unicamp, tinha feito o Enem. Aí eu passei em matemática em São Carlos, na Federal de São Carlos, e passei em bioprocessos aqui. Na época eu gostava de matemática, mas não nutria tanto amor. Até acho que hoje talvez eu goste mais de matemática que eu gostava na época. Então eu decidi vir para o bioprocessos, porque nem sabia, engenharia de bioprocessos e biotecnologia aqui em Botucatu, nem sabia o que era bioprocesso, muito menos o que era biotecnologia. Só que como que eu avaliei para me inscrever nesse curso? Eu olhei a grade. Ah, falei, tem disciplina de biologia, tem disciplina de química, tem disciplina de matemática, tem disciplina de física. Ah, tudo que eu gosto. Vou entrar aí. Na minha cabeça, como eu já queria ser cientista, eu pensava, para mim não importa o título que eu vou ganhar. Se eu puder entrar na pós-graduação depois e prestar concurso para ser professor, eu estou feliz. Desde que eu aprenda coisas que são úteis para mim, e de fato foram. E eu segui a carreira, acabei descobrindo que era tal da biotecnologia e cheguei à conclusão que era exatamente, talvez, o que eu quisesse estudar mesmo. Aí, durante o meu primeiro ano da graduação, eu acho que todos os anos da graduação a gente aprende muita coisa, mas provavelmente foi o ano mais importante para mim, porque eu estava numa segundo semestre, primeiro ano, eu estava numa aula de álgebra linear do professor Rafael Plano Simões, que foi meu orientador durante toda a graduação. Ramon, um tema facílimo, né? É, e o professor fez uma demonstração durante essa aula, onde a gente aplicou um conceito de probabilidade, um modelo de probabilidade, chama cadeia de Markov, que você pode resolver usando álgebra linear, para predizer o genótipo do enésimo descendente de uma população. Ao invés de fazer aquele galinheirozinho que a gente faz normalmente, na verdade a gente chegava numa fórmula muito mais rápida, daí ali eu tive um insight, falei, putz, foi o mesmo pensamento que eu tive na física. Olha lá, eu consegui traduzir o fenômeno natural numa equação que me permite
com facilidade predizer o que vai acontecer no futuro. Falei, é isso. Eu vim aqui para aprender isso. No final da aula, eu fui na mesa dele, expliquei, professor, gostei muito dessa demonstração, desse tipo de aplicação, e é isso que eu quero aprender. Eu vim, entrei na universidade para aprender isso. Aí ele me gentilmente concedeu a oportunidade de visitar o laboratório dele, né, com o pé atrás, aluno de primeiro ano, né, não me conhecia. Não, vai lá, né, para a gente se conhecer, para ver. Fiquei uns 6 meses acompanhando as atividades do laboratório dele, até porque eu estava no primeiro ano, não poderia ter vínculo formal ainda, né, com projetos de pesquisa. E assim que eu entrei no segundo ano, no começo do ano já teve edital PIBIC. Aí eu pedi para o professor, a gente se inscreveu e iniciou o projeto do Deep Learning com as pápulas, que foi um projeto bem legal, onde ali também entrou um tema essencial na minha carreira, que é aprendizado de máquina. Também nem sabia que era Ramon, isso. só para colocar no Ah, contexto para o nosso ouvinte que não entende da área, né? Fala um pouquinho, rapidamente, o que que é Deep Learning e aprendizado de máquina. claro. Então, na época nem eu sabia, eu só achei o nome e falei, nossa, esse parece o nome de algo muito especial, parece que vale a pena entender isso. E eu acho legal falar isso, né? Falar que eu também não sabia, porque às vezes as pessoas acham que a gente sempre soube. E não é assim. Na verdade, muitas coisas que eu fiz eu não tinha completa ciência do que eu estava fazendo. Eu tive que ir lá, me arriscar um pouco, me esforçar ali para entrar naquilo. Ô, Mas a Ramon, isso aprendizado que de você máquina, falou até me arrepiou, cara. Até me arrepiou, porque essa é a vida do cientista mesmo. A gente entra em aventuras que a gente não sabe direito como resolver. E aí nós exatamente. vamos ali tentando, experimentando, né? E vamos resolvendo os problemas. Isso é delicioso, não é, Ramon? Exatamente. E para mim, a ciência que importa é exatamente a ciência de desbravar o desconhecido. Um projeto de pesquisa que você sabe de antemão o resultado não é um projeto que vale a pena ser feito, né? E, bom, o aprendizado de máquina, né, é basicamente o seguinte: ao invés de eu explicitamente escrever um modelo matemático, ou seja, uma equação, como a gente faz em física, lá no ensino médio, na verdade a gente cria um algoritmo que ele é capaz de observar os dados e observar a saída esperada. Isso aqui é um tipo específico que eu trabalho, que se chama supervisionado. E a partir disso ele vai extrair padrões e ele vai criar um modelo, ele vai conseguir te dar um modelo que minimiza o erro da predição dentro daqueles dados. Ou seja, por que minimiza o erro? Minimizando o erro, eu maximizo o acerto. E é mais fácil eu minimizar o erro do que maximizar o acerto matematicamente. Então, basicamente, assim que o algoritmo funciona. E daí o Deep Learning, o aprendizado profundo, é um subgrupo desses métodos que especificamente usa um método baseado em rede neural. Que daí é basicamente achar um caminho ponderado nessa rede. Por que ponderado? Porque você dá pesos para os caminhos da rede. Tá? E daí, achar esses pesos e esse caminho é o que o algoritmo faz olhando para os dados. Então, E na é, e época eu é não sabia interessante isso. você trazer isso, né, Ramon? Porque a gente está vivendo uma explosão de IA, né? Todo mundo usando. Só que as pessoas não estão entendendo que o que tem por trás é um modelo matemático. É Por matemática. trás é Que é isso que exatamente a tem. ideia da física lá, que é basicamente, Pois é. olhando padrões, eu criar um modelo que tenta predizer da melhor forma possível o futuro. Né? Eu minimizo o erro possível. Né? É, e é uma ideia, minimizar o erro é uma ideia muito antiga, que tem lá, começa com Gauss, há muito tempo atrás, 1700 e poucos. Tá? É uma ideia bem poderosa, que foi criada exatamente para tentar predizer o futuro. Mas, então, comecei a SC, e o legal da SC foi que era realmente parceria com uma empresa, e na verdade a gente ali estava tentando desenvolver um produto, era uma empresa que ela foi vendida posteriormente, uma IST, e eles eram uma empresa de sistemas SAP, acho que é SAP que fala, né? Não sei se eu me confundi aqui, mas sistemas de Uhum, gerenciamento de empresas, essas coisas, né? uhum. É, Só que eles tinham uma visão de mercado bem legal. Eles perceberam que, principalmente, sistemas de saúde estavam passando por um processo de informatização bem grande e que não tinham pessoas para fornecer isso. E já eles estavam antevendo as capacidades de aprendizagem de máquina e estavam percebendo que, além dos sistemas de informação dos hospitais terem que ser atualizados, provavelmente
pouco tempo nós teríamos uma série de procedimentos dentro do hospital que seriam informatizados, sistemas de atendimento, de diagnóstico. Então eles começaram a trabalhar e desenvolver um ecossistema e a gente trabalhava nessa frente com esse modelo de diagnóstico, que a gente chama de diagnóstico autônomo, mas a conclusão que a gente chegou que a máquina não poderia fazer um diagnóstico autônomo, na verdade ela facilitaria para o médico, diminuiria erros e passaria pela curadoria final de um humano, né? Só que daí aconteceria tudo ali no computador, rapidamente, tudo, né? É, e foi muito legal porque ali nessa IC eu aprendi duas coisas principais: programar e o que era aprendizado de máquina. Tá? E foi muito prolífica essa IC porque ela me rendeu meu primeiro artigo, ela rendeu meu primeiro artigo como primeiro autor, são artigos distintos. Primeiro a gente fez um artigo com alguns pré-resultados, depois no final sobre o modelo, e rendeu uma patente. Então foi muito legal, nunca esperava que no segundo ano eu conseguiria ter feito isso, de faculdade. Aí acabei a CC no segundo semestre do é, ali para o terceiro ano, né? É, é isso mesmo. E daí, logo eu já ingressei numa ICFAPES, agora sobre docking molecular, que era na época eu não dei muito valor pro assunto do PreCTest, na verdade eu tive que amadurecer mais para entender o quão importante aquilo foi para mim. Só que do docking molecular me chamou muita atenção, porque, nossa, trabalhar com ciência molecular, que de fato para um jovem ali, fala, nossa, que queria ser físico ainda, né? Iniciou a ideia de ser cientista como físico, falei, é o mais próximo da ideia original, né? E também aprendi muito ali sobre ciência molecular. Ali foi onde eu mais aprendi a programar, porque eu escrevi muitos códigos para fazer cálculos de ciência molecular. E aprendi uma técnica muito poderosa, que é a dinâmica molecular. Então, assim, a graduação foi muito importante também, as disciplinas sempre me contextualizaram muito no campo da biologia, da biotecnologia, mas as minhas ICs para minhas capacidades operacionais foram essenciais. Aprendi muito, li muito, pratiquei muito durante as ICs. Daí eu fiz meu TCC nessa área de docking molecular também. Ramon, só para contextualizar o nosso ouvinte, o docking molecular, pessoal, é Sim. uma técnica computacional onde você prevê o acoplamento entre duas moléculas, tá? Isso é muito poderoso, que você pode, por exemplo, uma empresa desenha um fármaco. Ela quer saber se aquele fármaco vai atuar numa proteína específica. Então, ela pode testar no computador esses encaixes e depois com dinâmica para prever se aquele fármaco novo tem sim algum potencial, alguma probabilidade de funcionar com um certo nível de precisão e acurácia, tá? Então ele é muito importante para a indústria farmacêutica, para várias indústrias também, para a ciência de forma geral, porque ele poupa tempo de experimento e recursos, né? De experimentos com modelos animais, né? Então é uma técnica poderosíssima e o Ramon virou um mestre nisso aí, sabe, pessoal? E daí o meu TCC foi nisso também, mas daí com outras classes de moléculas, porque o docking a gente consegue fazer com uma série de moléculas, mas daí cada uma tem suas peculiaridades. Basicamente você tem que ter um arquivo de parametrização, né? Como que essa molécula vai se comportar, você tem que ensinar o programa como fazer isso, né? Quais são as propriedades dela, os parâmetros. E bom, e daí eu terminei a graduação e logo ingressei na PG. Aí eu comecei a trabalhar com o professor Neylen, que foi onde eu entrei na biologia de sistemas, que na verdade eu comecei tarde, eu não comecei na graduação, já conhecia, tinha algumas dimensões, mas comecei a trabalhar com redes mesmo, né, biológicas só na pós-graduação, que agora eu estou fazendo o meu trabalho em conferência, mas eu falo assim, trabalhei com muitos temas diferentes, e ao longo da graduação também fiz várias colaborações, né, boa parte dos artigos que eu tenho não são as minhas linhas principais, vira e mexe, eu fico até surpreso, vira e mexe, eu recebo convites para colaboração e trabalhos, para fazer análise, principalmente, que eu acabei entrando na ciência, né? E principalmente cheguei nas áreas que eu cheguei, sem muito escolher, mas sempre fui fazendo o que me deu curiosidade e principalmente me divertia.
O que permeia todos esses trabalhos, inclusive as colaborações, foi que o meu grande interesse é como realizar a inferência das coisas adequadamente. Qual que é a forma adequada? Porque isso eu acho muito legal dizer para quem talvez ainda esteja começando, porque quando a gente vem, e eu passei por esse processo, e acho que foi uma das lições mais difíceis de eu aprender, quando a gente está trabalhando no ensino médio, lá, com aquele conhecimento, ele é um conhecimento muito bem estruturado, algo que foi passado por anos de refinamento didático, então tudo funciona, tudo é lindo, não existe ruído, você tem, todas as condições são perfeitas. Na vida real não é assim. Na vida real você tem que superar o ruído para chegar em um modelo, os dados não estão estruturados, eles têm erros humanos, têm erros seus. Os problemas são complexos, então às vezes você pode partir de premissas que têm erros e eles não são óbvios. Ah, e tem Não é um uma erro questão óbvio. também, às vezes não tem uma solução, você tem que bolar uma solução para o que você quer fazer. Exatamente. Então, mesmo as coisas que são aceitas, às vezes elas têm muitas limitações. E basicamente, eu diria que assim, qual que é o meu principal interesse científico e que unifica todos esses trabalhos que eu fiz é o interesse de descobrir ou tentar aprimorar o processo de inferência de conclusões. Tá? Então, como eu crio um modelo que vai me dar conclusões melhores, como eu analiso algo de forma adequada, como que eu evito vieses, erros, basicamente o que unifica todas essas minhas atuações. Era isso que eu ia dizer naquela hora. Ô, Ramon, eu gostaria aqui de puxar um gancho aqui, né, que ao longo surgiu aqui na minha cabeça ao longo da nossa discussão, que eu acho que é muito importante, né, para o nosso ouvinte, que seja ele um aluno do ensino médio, né, ou um aluno que está na graduação que não é da área de exatas, né, a importância da matemática não só dentro do laboratório, mas como ela transforma de fato a vida no nosso dia a dia, né? Então, vamos, eu queria ouvir um pouco de você, né? Como é que você enxerga hoje, sendo um cientista profissional, o impacto da matemática no nosso cotidiano? Acho que essa é a minha pergunta para você. Isso é bem interessante. Infelizmente, o Brasil é um país muito pouco letrado em matemática. A gente vê pelas, os testes educacionais que são aplicados, né? Mas a matemática, ela não é algo que serve para você fazer um exame. Matemática ela é uma forma de pensar. Se você sabe matemática, você irá pensar diferente, porque você vai enxergar o mundo. Ele é uma linguagem dos fenômenos naturais, eu diria. Eu tenho um exemplo muito legal disso, porque aqui na minha casa eu tenho um poço, tá certo? Poço artesiano. E ele tem uma capacidade, você não pode tirar mais água dele, você pode tirar X volume por tempo. E a gente estava enchendo a piscina. Então a gente queria saber quanto tempo tinha que encher a piscina toda, que superaria esse volume, mas a gente queria saber o tempo que a gente poderia deixar ligado antes de desligar. Aí tem várias formas de inferir a vazão que estava tendo pela mangueira. E, na verdade, a gente colocou a mangueira paralela ao piso, a água estava saindo em um arco, a gente mediu a altura do arco e aplicou o Torricelli. Porque daí eu conseguia achar as variáveis que eu precisava para calcular a vazão, né? Porque eu também conseguia calcular a área, né? Eu precisava saber a velocidade, basicamente, porque eu sabia a área da mangueira, tá? Da saída da mangueira. Depois eu cheguei à conclusão que eu poderia só ter enchido um balde cronometrado, que eu também saberia, mas que seria mais fácil. Mas você entende? É Nós mais chegamos nessa. elegante. Exatamente. Eu também achei, depois que eu cheguei nessa conclusão, eu falei, a outra era mais prática, mas essa é mais elegante, né? Mas aquilo foi uma aplicação, claro, conhecimento físico, né? Ali era mais físico, mas exatamente traduzido por uma linguagem matemática, entende? Então, eu sabia fazer a conta para saber. Mas você pode aplicar isso em inúmeras coisas na sua vida, não só coisas técnicas, né? Então, é, é sim um conhecimento muito importante que não serve só para coisas técnicas. Na verdade, ela te torna mais inteligente, eu diria, porque ela exatamente aprimora a sua forma de pensar. Olha que profundo isso. Acho que isso é Né? muito profundo, muito profundo. Ela aprimora a sua Porque forma de pensar. a gente, a humanidade
que não é acadêmica, né? Imagina as coisas, a importância das coisas pela sua função prática, assim, é um produto ou é alguma coisa que eu possa utilizar? Mas talvez um dos maiores ganhos de toda a ciência não é só isso, mas é melhorar a nossa capacidade de raciocinar, né? E eu achei fantástico isso que você falou, Ramon, porque a matemática ela tem esse poder libertador, né, de tornar você um ser pensante, mais poderoso do ponto de vista de pensamento, né? Junto disso, eu também trago a filosofia, que é um grande agente de melhorar a sua capacidade de pensar, né? Acho que são duas linhas aqui que Exatamente. dá poder intelectual, sabe? Mas gostei muito de você trazer isso, Ramon, muito legal. E até um outro exemplo bobo de aplicação, eu gosto muito de jogar RPG de mesa. E eu jogo um sistema que chama Tormenta 20, tá? É um sistema brasileiro e que o tipo de pessoa, eu vou falar a gíria, porque às vezes o pessoal aí que assiste vai saber, é um dos sistemas preferidos dos combeiros. Porque ele te dá muita liberdade de como montar o personagem, tudo. E o que, que é o combeiro? É o cara que ele não quer muito interpretar, ele quer fazer um personagem muito forte. E eu faço parte dos combeiros. E por que, que eu até acho assim que eu tenho, potencialmente sou um bom combeiro? Porque eu sei fazer as contas. Então, na verdade, por exemplo, eu tinha que decidir se eu pegava uma habilidade, que ao invés de eu jogar um D6, eu jogava um D8, ou seja, potencialmente eu poderia tirar um resultado maior, ou se ao tirar um 5 ou 6 eu poderia jogar mais um D6. Aí eu pude calcular as médias, porque eu sabia calcular a probabilidade de cada evento e como isso se transformaria no dano final. E daí, a partir disso, eu sabia qual habilidade ela tinha uma eficiência maior em aumentar o meu dano. Ô, Ramon, para a gente indo para o encerramento, né? Eu quero fazer uma pergunta para você, Ramon. Prever o futuro é ainda o seu sonho como cientista? Olha, eu já tive muitas ambições, acho que eu era muito mais ambicioso, ou tolo, não sei, né? Quando eu era um pouco mais jovem, né? Em dado momento até sonhei que talvez quisesse competir para um Nobel, por exemplo, né? Que queria ser o tipo de cientista que tentaria ganhar o prêmio Nobel. Mas conforme eu fui amadurecendo, eu fui deixando. Essas coisas deixaram de ser importantes para mim, na verdade. Uma coisa importante que eu aprendi na minha vida é que o reconhecimento externo, ok, ele é importante, né? A forma que as pessoas não enxergam. Claro, a gente quer ser uma pessoa respeitada, tudo, mas o que vale mais de tudo é o valor que nós vemos em nós mesmos, né? A gente está bem consigo mesmo, né? Porque a gente, melhor do que ninguém, vai saber o que a gente fez bem ou não. Eu diria que hoje o meu sonho como cientista, ele não é tanto focado em pesquisa em si, é mais focado na gestão da instituição e embora eu ainda não tenha um cargo formal, né, mas e na formação de recursos humanos. Né? Nos últimos anos eu tive mais oportunidade de trabalhar com formação de recursos humanos, foi algo que eu gostei muito mais do que eu imaginaria. Antes eu via isso só como, ok, é mais uma obrigação para eu poder fazer pesquisa, e hoje não, eu vejo como uma atividade muito essencial. Então, ao final da minha carreira, eu gostaria de olhar para trás e ver que eu deixei uma nova geração de cientistas e que mais do que ensinar o domínio técnico científico para eles, eu gostaria de conseguir formar uma geração que tenha uma boa formação ética, tenha resiliência para fazer a pesquisa e que tenha curiosidade, né? Que não faça aquilo por obrigação. Muito bom. E a matemática junto, né, Ramon? Não podemos É a esquecer. matemática junto, claro. Exatamente. Pessoas que entendem eu acho que eu posso sintetizar assim, pessoas que entendem que os conhecimentos não são caixinhas. Você precisa do conhecimento que for necessário para resolver o problema. E que nós somos capazes de assimilar esse conhecimento. Nossa, A gente tem Ramon, que. que fantástico, cara. Puxa, muito legal. Fiquei emocionado até. Ramon, muito obrigado pelo seu tempo. Você é um rapaz sensacional, tá certo? Não tenho dúvidas que toda essa sua
maturidade intelectual e científica, vai te levar para grandes lugares, grandes jornadas. E vou dar um spoiler aqui, viu? Em poucos anos o Ramon ele vai publicar um trabalho, não vou falar detalhes, tá, Ramon? Mas que ele vai trazer um impacto profundo do jeito que a gente visualiza ou entende as redes moleculares, tudo isso com o uso de profunda matemática, tá certo? Então, esperem aí, vocês vão ver que daqui a pouco eu vou falar sobre esse trabalho do Ramon. Em breve o Ramon vai voltar para falar desse trabalho com a gente, tá? Ramon, muito obrigado, meu querido. Sucesso para você. Saiba que eu estou sempre aqui para contribuir com você, o que você precisar e o que você quiser. É um prazer imenso ter você aqui comigo e eu achei muito importante você trazer essa sua visão de ciência profissional, contando a sua trajetória, como você veio aos poucos se construindo, né? E ainda está em construção. E a gente nunca para de estar em construção, na verdade, né? Então ele está em construção, mas é certo que você vai atingir grandes feitos, meu amigo. Muito obrigado. E você que está ouvindo, guarda esse nome, Ramon Hernani Martins Gomes, tudo bem? Pessoal, muito obrigado. Fui. Valeu, Ramon. Tchau. Valeu, professor. Tchau, tchau.